Olá a todos! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais profundas e intrigantes da Bíblia. A história de Jó é um relato sobre fé, sofrimento e a busca por respostas diante do inexplicável. Então, prepare-se, porque essa jornada promete ser transformadora. Tudo começa no céu, num cenário que raramente imaginamos. Deus está reunido com seus anjos, e entre eles aparece Satanás. Deus, orgulhoso de seu servo, pergunta a Satanás: Você viu o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. A resposta de Satanás é puro cinismo. Ele basicamente diz: Claro que ele é fiel. Você deu a ele tudo: família, riqueza, saúde. Tire tudo o que ele tem e veja se ele não te amaldiçoa na sua cara. É uma aposta cósmica, um desafio direto à natureza da fé humana. Deus, confiante na integridade de Jó, permite o teste, com uma única condição: a vida de Jó deve ser poupada. E assim, a tragédia se abate sobre Jó de forma avassaladora. Num único dia, mensageiros chegam, um após o outro, com notícias terríveis. Seus bois e jumentas foram roubados e os servos mortos. Suas ovelhas foram consumidas por um fogo que caiu do céu. Seus camelos foram levados e mais servos foram perdidos. E o golpe final, o mais devastador de todos, enquanto seus 10 filhos estavam comendo na casa do irmão mais velho. Um vento forte derrubou a casa e todos morreram. Imaginem a dor, perder tudo o que você construiu, tudo o que você amava, em questão de horas. A reação de Jó é de partir o coração. Ele rasga suas vestes, raspa a cabeça, se lança ao chão e adora a Deus, dizendo palavras que ecoam através dos séculos: No saí do ventre de minha mãe e no voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo diante da dor inimaginável, Jó não pecou nem culpou a Deus. Mas o teste não acabou. Novamente, no céu, Satanás se apresenta diante de Deus. Deus reitera a fidelidade de Jó, mesmo depois de tudo. Satanás, porém, não desiste. Ele argumenta: pele por pele. Um homem dará tudo o que tem por sua vida, mas estende a tua mão e toca nos seus ossos e na sua carne, e verás se ele não te amaldiçoa na tua face. Deus permite mais uma vez, e Jó é afligido com feridas terríveis, da cabeça aos pés. A dor física de Jó era tão intensa que ele se sentava em cinzas e se raspava com um caco de telha. Sua própria esposa, vendo seu sofrimento, diz: Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó a repreende, dizendo: Você fala como uma mulher insensata. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Mesmo nesse ponto, sua fé, embora abalada, permanecia. É aqui que entram em cena os 3 amigos de Jó: Elifaz, Bildade e Zofar. Ao verem o estado deplorável do amigo, eles ficam em silêncio por 7 dias e 7 noites, simplesmente compartilhando sua dor. Mas quando o silêncio é quebrado, começa um longo e complexo debate. Os amigos de Jó, baseados na teologia tradicional da época, insistem que Jó deve ter pecado para merecer tal castigo. Eles argumentam que Deus é justo e, portanto, o sofrimento é sempre uma consequência direta do pecado. Confesse, eles dizem, arrependa-se e Deus te restaurará. Jó, por sua vez, mantém sua inocência. Ele não entende por que está sofrendo, mas sabe que não cometeu os pecados de que é acusado. Ele clama a Deus, questiona, debate, expressa sua angústia e seu desejo de poder apresentar seu caso diretamente ao Criador. Ele não nega a justiça de Deus,
mas não consegue encaixar seu sofrimento nesse molde simplista de causa e efeito. É um diálogo profundo sobre a natureza da justiça, do sofrimento e da relação entre o homem e Deus. Depois de longos discursos, surge uma nova voz, a de um jovem chamado Eliú. Ele critica tanto Jó quanto seus amigos. Aos amigos, ele diz que eles não conseguiram responder a Jó. A Jó, ele diz que seu foco está muito em sua própria justificação. Eliú prepara o terreno para a intervenção final, a do próprio Deus. E então, do meio de um redemoinho, Deus fala, mas ele não responde diretamente às perguntas de Jó. Ele não explica o porquê. Em vez disso, Deus faz uma série de perguntas a Jó, revelando a sua imensa sabedoria e poder na criação. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Você já deu ordens amanhã? Ou mostrou à aurora o seu lugar? Deus mostra a Jó a vastidão e a complexidade do universo. Um universo que Jó não consegue compreender totalmente. A lição não é sobre a causa do sofrimento de Jó, mas sobre a grandeza de Deus e a pequenez do homem. Diante dessa demonstração de majestade, Jó se humilha. Ele reconhece sua ignorância e se arrepende de ter falado sobre coisas que estavam além de seu entendimento. Ele diz: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso me desprezo e me arrependo no pó e na cinza. Sua fé é transformada. Ela não se baseia mais na compreensão, mas no encontro direto com o próprio Deus. No final, Deus repreende os 3 amigos de Jó por não terem falado a verdade sobre ele, como Jó fez. E então a restauração acontece. Deus devolve a Jó o dobro de tudo o que ele havia perdido. Ele tem novamente 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas, que eram as mulheres mais bonitas de toda a terra. Ele vive mais 140 anos, vendo seus filhos e os filhos de seus filhos, até a 4ª geração. A história de Jó não nos dá uma resposta fácil para a pergunta: por que pessoas boas sofrem? Em vez disso, ela nos ensina que a fé verdadeira não depende de circunstâncias favoráveis. Ensina que podemos questionar e lutar com Deus em nossa dor, e que no final a resposta pode não ser uma explicação, mas um encontro com a sua presença. É uma história que nos convida a confiar em Deus, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Espero que essa jornada pela história de Jó tenha sido tão impactante para vocês quanto é para mim. É um lembrete poderoso da soberania de Deus e da resiliência da fé humana. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.